nós vamos ver as nomenclaturas de grupos orgânicos substituintes. Então, como é que funciona? Funciona assim, aquele que tem apenas um carbono, nós chamamos de match. Então, no caso desse, eu tenho apenas um carbono, então eu chamo ele de match. Se você olhar aqui, a valência livre dele se encontra na ponta. Então, esse grupo substituinte, ele vai chamar match, que seria o número de carbonos, mais il. Então, esse aqui vai ser o metil, perfeito? No caso desse aqui, eu tenho 2 carbonos. Quando eu tenho 2 carbonos, eu chamo de et. E como o grupo substituinte aqui, eu vou terminar com il. Então, esse aqui é o metil, tá certo? E a valência dele livre também se encontra na ponta, igual o de cima. No caso desse aqui, eu tenho 1, 2, 3. 3 carbonos eu chamo de prop, tá certo? Então, esse é o prop. A valência livre se encontra na ponta, então eu vou terminar com il. Então, esse é o propil, perfeito? No caso desse aqui, ó, também eu tenho 1, 2, 3. Eu também tenho 3 carbonos. Eu também vou chamar ele de prop. Só que se eu escrever igual o de cima, propil, tá vendo que eles são diferentes? Esse a valência se encontra na ponta e esse se encontra no meio dos 2 carbonos. E se você olhar o lado esquerdo, é igual ao lado direito. Se eles são iguais, na verdade, eu vou chamar eles de iso, porque são iguais. O lado esquerdo é igual ao lado direito. E vou terminar com o il. Então, no caso dessa substância, ela é a isopropil. Perfeito? Então, o iso é porque ele se encontra no meio e o lado esquerdo e o lado direito são iguais. Diferente daquele que a valência livre se encontra na ponta. Tá certo? No caso aqui desse lado, vem aqui. Essa substância eu tenho 1, 2, 3, 4. 4 eu chamo de but. Muito bem. Como a valência livre se encontra na ponta, eu vou escrever il. Então, esse é o butil. Esse é o grupo orgânico substituinte chamado de butil. Esse de baixo, 1, 2, 3, 4 carbonos, tá certo? Eu tenho 4 carbonos, também vou chamar de butil. Só que se eu colocar igual de cima, butil, você observa que a valência livre está no segundo carbono aqui. E esse ele se encontra na ponta. Então eu tenho que diferenciar as duas. Como que eu vou diferenciar? Se você observar esse aqui, ó, do lado esquerdo eu tenho um carbono, certo? Do lado direito eu tenho um outro carbono. Então esse carbono se encontra no meio de 2 carbonos. Esse carbono é um carbono secundário. Graças a ele ser um carbono secundário, a valência livre, então a valência livre ela está no carbono secundário. Então o nome aqui vai ser sec-butil. Então eu vou colocar o sec para identificar que a valência livre se encontra no carbono secundário. Nesse de baixo eu tenho 1, 2, 3, 4. 4 carbonos. Também vou chamar de butil, perfeito? Só que não pode ser igual, tem uma diferencinha, porque senão vai ficar igual o nome do primeiro. Então, o que acontece nesse aqui? No caso desse aqui, ó, se você olhar o lado esquerdo, tem um carbono, do lado direito, 2 carbonos, né? Do lado embaixo, eu tenho um terceiro carbono. Então, eu tenho 3 carbonos vizinhos. Quando eu tenho 3 carbonos vizinhos, eu chamo de terciário. Então, esse carbono, onde a valência livre se encontra, é um carbono terciário. Graças a ele ser um terciário, então o nome aqui vai ser terc-butil. Então eu vou colocar esse terc, tá certo? Porque a valência livre se encontra num carbono terciário. No caso desse aqui, ó, 1, 2, 3, 4. 4 também é butil, tá certo? Mas o que diferencia dos outros? Diferencia aqui, a valência livre, ela tá aqui nessa ponta, mas se você olhar a hora que chega aqui, o lado esquerdo aqui, eu tenho um CH3.
Se você olhar aqui embaixo, também eu tenho um CH3. Então, o lado de lá e o lado de cá, eles são iguais, não é? E quando eles são iguais, eu vou usar isso, muito bem, o iso. Então, no caso desse, é o isobutil, porque esse lado é igual a esse lado aqui, perfeito? Então, olha só, gente, eu vou explicar através desse exemplo os três que não seguem aquela regrinha que a gente acabou de ver. No caso aqui, a gente tem esse aqui. Tá vendo que ele é um anel aromático? Isso. Então, funciona assim, ó. Quando a valência livre, ela está diretamente ligada ao anel aromático, eu chamo essa substância de fenil, tá certo? Então, esse grupo substituinte, ele é chamado de fenil. No caso daquele ali, ele diferencia um pouquinho, por quê? Porque a valência livre é essa aqui. A valência livre, ela não está diretamente ligada ao anel aromático. No meu caso aqui, eu tenho um CH2 separando o anel aromático. Então, essa valência livre, como não está diretamente ligado ao meu anel aromático, eu chamo esse grupo substituinte de benzil, perfeito? E outro também que não seguia aquela regrinha é o C dupla C. Então, olha só, aquele que eu tenho dupla ligação, tá certo? E a valência livre tá aqui na ponta. Então, no caso aqui, quando eu tenho uma dupla ligação, eu chamo de vinil. Então, no caso lá, esses três é o que não seguia aquela regrinha que eu acabei de falar. Então, quando eu tenho um anel aromático ligado direto à cadeia principal aqui, eu chamo de fenil. Quando eu tenho um anel aromático que não está diretamente ligado à cadeia principal, eu tenho um carbono aqui separando eles, eu chamo de benzil. E quando eu tenho uma dupla ligação, eu chamo de vinil. E vamos dar uma relembrada nesses aqui? Olha só, no caso desse aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4. 4 carbonos, lembra lá? Met, et, prop, but. Então, esse aqui seria o butil, certo? Só que olha só, se você olhar aqui o lado esquerdo, é igual ao lado direito, não é isso? Isso, eles são iguais. Então, quando eles eram iguais, a gente tinha que colocar um nominho aqui na frente. Qual era o nominho? Isso, muito bem. Vou até pôr de outra cor. Isobutil. Então, esse é o isobutil. Esse outro aqui, ó. Eu tenho 1, 2, 3, 3 carbonos. 3 carbonos, vamos lá? Met, et, isso. Prop. Então, esse é o propil. Perfeito. Aqui, ó. 1, 2. 2 carbonos. Isso, muito bem. Etil. Opa, etil. Aqui, ó, um carbono, né? Chama? Isso, metil. Aqui, nesse caso, olha só. 1, 2, 3, 4. E eles estão um na sequência do outro, né? Então, quando eles estão um na sequência do outro, eu vou chamar de isso. Butil. Perfeito? Ah, tem mais um aqui pra gente dar nominho. No caso desse aqui, olha só, eu tenho 1, 2, 3, 4. 4 carbonos. Vou chamar de butil. Só que um não está na sequência do outro. O que acontece aqui, ó? O grupo, a valência livre, ela estava aqui que ligou. Então significa que, olha só, esse carbono tem um aqui do lado direito e um outro carbono vizinho embaixo. Ele tem 2 carbonos vizinhos. Então, na verdade, ele é um carbono secundário. Se ele é um carbono secundário, eu vou ter que escrever na frente do butil. Isso, muito bem. Esse é o sec-butil. Espero que tenham aprendido através do exemplo. Um beijo e se gostou, dá um like.